Queridos, eu tenho algo que eu creio ser da parte de Deus para compartilhar contigo, e a impressão que eu tenho no meu espírito é que essa noite Deus quer levantar esperança em corações desesperançosos. Eu creio que Deus quer nos alcançar. Como que está a sua expectativa para essa noite? Então eu quero te convidar a fazer uma coisa. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse a sua própria oração. Deus pode falar com você, então pede para Ele falar com você. Deus pode me usar, Ele usou até uma jumenta, então Ele pode me usar. Pede para o Senhor alcançar o seu coração, falar com você. Aleluia. Senhor, obrigado por uma noite onde o Senhor alcança os nossos corações, onde o Senhor promove vida, libertação, transformação, tudo aquilo que a Tua palavra garante, Senhor. Nós não queremos estar desatentos, nós queremos estar, Senhor, conectados com aquilo que o Senhor deseja fazer. Essa é a nossa oração, nós oramos crendo que já recebemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Salmos, no capítulo 100, Salmos capítulo 100, nós vamos ler o capítulo inteiro. É um capítulo bastante curto, então nós leremos ele inteiro. O texto diz assim: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia. Que texto maravilhoso. Queridos, eu quero voltar ali para o versículo 3. O versículo 3 ele termina dizendo assim: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. O tema da ministração é rebanho do seu pastoreio. Sabe, meu irmão, se você simplesmente refletir sobre isso, eu sou rebanho pastoreado por Jesus, isso já deveria trazer paz, já deveria trazer esperança, ânimo para o seu coração. Eu quero olhar esse versículo linha por linha. Ele começa assim: reconheçam, o Senhor é Deus. Sabe, eu gosto de pensar que honra é a lei do reconhecimento. Então, quando falamos honre ao Senhor, você está falando reconheça quem Ele é. Sabe, eu não sei você, mas antigamente tinha-se mais esse costume, né? Os nossos pais não gostavam que a gente chamasse pai e mãe de você. Quantos aqui sabem do que eu estou falando? Eu falava para minha mãe: mas você? Não, eu sou a tua mãe, senhora tua mãe. E os sábios dizem que manda quem pode, obedece quem tem amor aos dentes, né? Então, que nossas mães, avós, sei lá, queriam dizer com isso? Eu não sou qualquer pessoa. Para o tratamento que você dá a mim não é igual ao tratamento que você dá às outras pessoas. Minha mãe ainda falava assim: eu não sou seus amiguinhos não. Quantos aqui ouviram isso? Amém. A gente pode se compadecer daqueles que sofreram igualmente, amém? Glória a Deus. Que isso quer dizer? Eu espero honra, eu espero reconhecimento de quem eu sou, porque eu não sou qualquer pessoa. Essa é a proposta, isso significa honra. E quando o texto diz reconheçam, o Senhor é Deus.
Reconheça, sabe o que isso quer dizer? Aquele a quem você adora, aquele a quem você presta culto, aquele para quem nós estamos cantando hoje à noite aqui, ele não é simplesmente um líder sábio, ele não é um grande nome da história, ele não é um grande líder histórico, ele é Deus, ele é o Senhor, o soberano dos reis da terra. Tudo que foi criado por ele, por intermédio dele. O apóstolo João diz: sem ele, nada do que foi feito se faria. Meu irmão, ele é Deus, ele é o Senhor, sim, mas ele é Deus. Reconhecer isso deveria trazer paz para você, porque você não está seguindo uma filosofia, você não está seguindo uma ideia, você não está seguindo uma instrução, um movimento de homens, você está seguindo Deus. Glória a Deus. Sabe, queridos, às vezes nossa preocupação é a maior demonstração da nossa incredulidade. Aliás, eu usei o termo às vezes, né? Eu gostaria de me corrigir. Sempre nossa preocupação demonstra a nossa incredulidade. Porque se aquele que é o Senhor e é Deus tem o domínio da história na palma das suas mãos, e Ele disse que ia cuidar de você, não resta espaço para preocupação, meu irmão. Deus fará o que disse que faria, Ele é o Senhor. Aleluia. Reconheçam, Ele é Deus. Quando você reconhece que o Senhor é mais do que um grande homem, quando você reconhece que o Senhor é Deus, impossibilidades diminuem. Porque o que é uma impossibilidade diante de mim? Muita coisa. Mas o que é uma impossibilidade diante daquele que nós cantamos? É o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu gosto do que o irmão Reagan disse no seu livro chamado El Shaddai. Ele diz que quando você se aproxima para estudar esse termo, você vai tirar uma conclusão que El Shaddai pode ser aquele que é mais do que suficiente em torno de si mesmo. Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa chamar seus amiguinhos, Deus não precisa, Ele é o socorro, Ele é suficiente, Ele é a força, Ele é o Todo-Poderoso, meu irmão. E se eu reconheço, Ele é Deus, quem são as impossibilidades? Eu gosto de observar isso na história de Davi, né? Porque Davi, ele foi enfrentar Golias, mas não foi. Davi, ele foi para a batalha, mas ele colocou Deus no meio. Falou: gigante, eu brigar com você? É Deus, o Deus dos exércitos de Israel. É com esse aqui que você está mexendo. Talvez o que a gente pode entender disso é como se Davi dissesse: ô gigante, acho que você está até certo. Eu diante de você? Quem sou eu? Agora, quem é você diante do Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou? Quer um conselho sábio, querido? Entre as circunstâncias e você, coloca Deus. Quem são as circunstâncias diante de Deus? Aleluia. Você lembra? Meu Deus, eu ainda estou na primeira frase do versículo. Jesus me ajuda. Aleluia. Daquela citação, daquele texto onde Jesus dormia no barco. E o que aconteceu ali foi bem estranho. Se você olhar como aquilo foi construído no grego, basicamente o que o texto está dizendo é que as ondas de todos os lados davam contra o barco. Isso é praticamente impossível acontecer. Geralmente as ondas ficam fortes e elas fluem para um lado. Agora,
O lado era o barco, era como se fosse uma atividade demoníaca mesmo. Água de todo lado, da frente, de trás, de um lado, do outro, de cima. E aí os discípulos chegaram a falar: Jesus, você não importa que a gente morra? E eu imagino Jesus acordando. Eu não sei se o Deus encarnado tinha remela, acredito que sim. Mas Jesus, e Ele resolve o problema. E o mar acalma. E os discípulos cutucam um o outro e falam: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oh, querido, às vezes a gente precisa lembrar dessas verdades. Os ventos, o mar, toda a terra, tudo que nela há, estão sujeitas ao governo do Deus Todo-Poderoso. Quem são as circunstâncias diante do nosso Deus? Aleluia. Tem um hino antigo. Se você vem de uma linhagem pentecostal, você fala harpa cristã. Se você vem de uma linhagem mais tradicional, você fala inário. Mas a música falava assim, eram os discípulos cantando para Jesus. Eles diziam: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Aí era como se Jesus começasse a cantar. Ele diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Oh, querido, que verdade preciosa. Às vezes a gente tem que, no meio da nossa casa, no meio do nosso problema, no meio das circunstâncias, lembrar que dentro do nosso barco está o Rei do céu e do mar, e dizer para as ondas: sossegai. Reconheçam, o Senhor é Deus. Aí o texto continua: Ele nos fez e somos dele. Oh, querido, você foi projetado, criado, pensado, desejado por Deus. Você tem dono, meu irmão. Você não está vivendo a vida aí errante no mundo, não. Você tem dono, querido. Eu lembro do apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 27, quando ele estava enfrentando um naufrágio, né? Eles iam naufragar, estava ondas, mar, chuva, tempestade, eles estavam no meio do mar. E o apóstolo Paulo, ele fala que eles perderam a esperança da vida, ou seja, vai morrer. Sabiam, ó, questão de tempo, já era. Eles falam que eles ficaram 14 dias à deriva. Pensa aí, punk, né? E o apóstolo Paulo, ele teve uma visitação angelical. Um anjo do Senhor visitou Paulo. E Paulo fala assim, ó: não se preocupem. Eu gosto de crente, velho. Que bom, né? O que se espera de um pastor evangélico. Mas assim, crente que vive pela fé. Porque assim, cara, a gente já jogou toda a bagagem fora, a gente jogou a comida fora e o barco está afundando. Aí o abençoado vem no meio de todo mundo e fala: varões, não se preocupem. Se tivesse um paulista ali, ele ia falar: tá me tirando, né? Não é possível. Não se preocupa, como? Ele disse: um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Querido, isso é tão poderoso, porque o apóstolo Paulo falou assim: Deus de quem eu sou. Ei, eu estou nesse barco aqui, mas eu não fui esquecido não. Eu estou nesse barco aqui, no meio das ondas, eu nem sei onde eu estou, eu nem sei se eu vou sobreviver, mas eu não fui esquecido não. Um anjo de Deus, Deus que é o meu dono e a quem eu sirvo, me disse: vai dar certo. No meio das ondas, dos maremotos, da desesperança, o que você tem crido? O que você tem falado? Deus está nos convidando, querido, para ter a atitude certa no meio do problema. Vou te dizer, problema todo mundo tem, não é exclusividade de crente. Agora, ter a atitude certa, a mentalidade certa e vocabulário certo, sim, é coisa de crente. Ele nos fez e somos dele.
somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Você tem um pastor, meu irmão, o supremo pastor, Jesus Cristo. Ele disse em João 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, e ele fez isso de forma literal, ele deu a sua vida por nós. Ei, Jesus sabe como cuidar de você. Eu estou inclinado a ler isso, vamos lá, Romanos 8. Você está recebendo algo bom essa noite? Deus é bom. Romanos 8, vamos ler o 31 e o 32. Engraçado, eu estava com esse texto hoje a tarde toda no meu coração e eu não achei que eu ia ler. Deus sabe o que faz. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é maravilhoso? Se Deus está jogando no seu time, quem pode jogar contra? Se Deus está conosco, aleluia. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Querido, olha isso, o comparativo que Paulo faz aqui. Deus não poupou o seu próprio filho, ele demonstrou o seu amor. Ainda em Romanos 5, no versículo 8, coloca lá, Luquinhas. O apóstolo Paulo, ele fala que Deus prova o seu amor por nós pelo fato de que quando éramos ainda pecadores, Jesus morreu por nós. Deus provou seu amor por nós quando a gente nem era filho. Deus provou o seu amor por nós quando a gente nem estava buscando Ele. Deus provou o seu amor por nós quando a gente nem tinha consciência de quem Ele era. Será que agora Ele vai fazer menos por você? Diga não. Glória a Deus. Vamos lá, voltar para Romanos 8. Eu estou com vontade de ler isso, vamos ver onde vai dar. Ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Querido, às vezes a gente fala assim, eu preciso da oração dos irmãos. A Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você, meu irmão. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha o que ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? E ele dá uma lista. Nenhuma dessas coisas consegue. E ele fala dessa vida que nós agora vivemos. Realmente, eu e você somos como ovelhas, como se fossem, deixa eu ler certo? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Aleluia. Qual é a sua confiança da vitória? Cristo, Ele me amou. Aí eu quero encerrar esse texto aqui, essa parte, só porque é maravilhosa mesmo.
Versículo 38, porque eu estou bem certo, aleluia, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos remover da mão de Deus, nada pode nos tirar dos seus braços de amor, nem altura, nem profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem os seus erros, nem as suas falhas, nem as suas limitações, nada pode te remover do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos nas mãos do Senhor e ninguém pode nos roubar desse lugar. O apóstolo Paulo diz: a minha vida agora está escondida em Cristo. Aleluia. Reconheça, o Senhor é Deus, fomos criados por Ele, somos dele, somos ovelha ou rebanho do seu pastoreio. Sabe, quando a gente pensa nesse fator, nesse fato do pastoreio, o texto obviamente mais icônico para nós é Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, eu quero visitar com você o Salmo 23, abre lá, Salmo 23, pode colocar do versículo 1 e a gente vai até o final. Eu tenho uma revelação de Deus para te dar. O Salmo 23 fica depois do 22 e antes do 24. Eu falei, velho. Hoje eu estou afiado. Mas eu acredito, querido, que tem algo aqui para a gente extrair disso. No Salmo 22, por exemplo, quando a gente visita o Salmo 22, a gente vê algo que foi citado por Jesus na cruz. Então Jesus, quando ele estava na cruz, ele citou o Salmo 22. Já no Salmo 24, nós vemos uma citação que aconteceu sim no Novo Testamento, mas que vai acontecer em plenitude quando ele vier nos buscar, amém? Então, se no 22 está falando da morte e ressurreição do Senhor, no 24 está falando do nosso encontro com Cristo nos ares, eu acredito, isso é uma crença pessoal, eu acredito que o 23 é para a nossa vida agora, amém? Salmo 23, versículo 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Querido, pensar sobre a função de um pastor diante das suas ovelhas, e eu estou falando de um pastor de ovelhas mesmo. Ele era o responsável por nutrir, cuidar e proteger as ovelhas. A responsabilidade da preservação das ovelhas não era das próprias ovelhas, era do pastor. O pastor não falava assim: a ovelha morreu, se deu mal, cada um com seus problemas. Não, meu irmão, a responsabilidade de cuidar, de manter, de preservar a integridade física das ovelhas era do pastor. E você não acha interessante que a analogia que a Bíblia usa para o povo de Deus não são leões? Seria mais legal leão, né? Tipo, nós somos seus leões. Isso é louco. A Bíblia nos chama de ovelhas, porque a ovelha, querido, ela não pode fazer muita coisa por si mesma. Ela precisa de uma dependência completa do seu pastor. Jesus é o nosso pastor e Ele sabe como cuidar de nós. E eu gosto desse Salmo de Davi porque ele começa dizendo isso: o Senhor é quem é meu pastor. O resultado disso é: eu não vou conhecer falta.
Se fosse eu que tivesse que resolver as coisas por mim mesmo, se fosse eu, meu talento, minha habilidade, minha capacidade, minha inteligência, ia dar ruim. Mas se eu reconheço quem é o meu pastor, eu posso garantir, de nada eu vou ter falta. Eu gosto de pensar, Davi, né, ele fala para Saul que para proteger as ovelhas, ele enfrentou leão, enfrentou urso. E Davi era homem, errante, acertava e errava. Era um homem maravilhoso, mas errava. Rapaz, eu descobri esses dias, né, eu e a Estela temos descoberto isso, que nessa fase da Catarina ela tem mais expectativa de ir para o céu para encontrar Davi do que o próprio Jesus. A gente tem que falar, filha, mas Jesus é mais legal. Mas eu vou ver o Davizinho quando eu for para o céu. Amém, vai sim. Davi era um cara incrível, mas errava, mas era homem. E se ele enfrentou leão e urso para proteger as ovelhas do pai dele, que nem eram ovelhas dele, era do pai dele, beleza, negócio da família, mas não era dele. Imagina o nosso bom pastor, que é o homem que nunca errou, Jesus, o nosso pastor. Querido, você acha que as suas circunstâncias assustam o nosso pastor? Sério mesmo? Porque eu sei, você e eu enfrentamos às vezes algumas coisas que nos assustam. Aí pastor está falando incredulidade, tá bom, canonizado. Eu tenho essas coisas, né? Às vezes eu falo, meu Deus do céu, como é que a gente sai dessa? E aí eu converto meu coração e volto a pensar, Jesus é o meu pastor, está tudo certo. Mas querido, Jesus, você acha que aquele que ressuscitou Lázaro, depois de estar 4 dias morto, está assustado por conta dos seus boletos? Não, cá entre nós, você acha mesmo que Jesus, o Senhor, está assustado com as suas circunstâncias? Ele é o seu pastor, e Ele sabe como resolver as coisas. Versículo 2 do Salmo 23. Ele me faz repousar. Deixa eu dizer uma coisa, a gente já continua aqui. Seu pastor te trata como ovelha, não como escravo. Seu pastor te trata como ovelha, não como funcionário CLT. Sabe o que seu pastor faz por você? Repousar. Às vezes, querido, Deus precisa criar um cenário que nos obrigue a depender dEle. Essa não é a vontade perfeita de Deus para nós. A vontade perfeita de Deus para nós é que a gente não precisasse ser obrigado a depender dEle. É que de livre e espontânea vontade fôssemos e vivêssemos e habitássemos no lugar da dependência. Mas às vezes, por não entrarmos nesse lugar, o Senhor precisa que a gente chegue a um lugar onde nós não temos nenhuma outra fonte de ajuda a não ser Ele. Tem gente que diz assim, quando perde todas as esperanças, diz assim, agora só por Deus. Isso não te anima? Se é só pelo Senhor, está resolvido, está certo. Glória a Deus, Ele nos faz repousar. Nós precisamos, querido, converter o nosso coração para que o Senhor nos livre do nosso ativismo. Deus não contratou funcionários, Deus não comprou escravos. Ele nos trouxe para perto e nos chama de filhos. Existe um repouso. Eu estou com esse exemplo no meu coração. Assim, deixa eu te contar o meu processo de escrever ministração. Alguém está interessado aqui?
Beleza, obrigado. Tenho dois. Tá, os irmãos responderam. A piada já estava na ponta da língua, sabe? Aí quase. Geralmente o Senhor trata algo comigo. Eu sei um texto que eu vou trabalhar e durante o dia o Senhor vai me trazendo coisas. E eu estou o dia inteiro com esse exemplo no meu coração e eu não sabia onde eu ia encaixar e eu acho que agora que é aqui. Eu quero que você pense no povo de Israel quando estava prestes a sair do Egito. Quem lembra qual foi a última das 10 pragas? Repete assim: a morte dos primogênitos. Nossa, como vocês são bons de Bíblia, né? Basicamente, qual era a ordem do Senhor? Nação de Israel, mate um animal e pinte com o sangue desse animal os umbrais da porta. Então, pintava em cima, do lado, tal, beleza. Agora eu quero que você pense comigo em duas famílias. Aqui está a família dos preocupadinhos de Souza. Os preocupadinhos estão aqui. Aqui tem os da fé Silva. Quem chama Silva aqui? Todo mundo, né? Aqui, nessa família, eles obedeceram o Senhor. Foram lá, mataram o cordeiro, aspergiram o sangue e tal. O marido foi lá, aspergiu o sangue, e ele volta para casa, na casa dos preocupadinhos, e a esposa fala: você passou esse sangue direito? Olha, se meu filho morrer, se meu filho morrer essa noite, parece algumas famílias, né, no Brasil. Ele falou: lógico que eu passei, então vai lá você passar o sangue. Precisam fazer o casados para sempre. E aí essa treta dos dois, eles passam a madrugada olhando: ai meu Deus, está respirando, vai lá ver. Não, vai você, estou com sono. Está respirando? Tá respirando. E passam a madrugada em claro, com medo do filho morrer. Agora, vamos para a família dos da fé. Esse daqui, acabou, o marido foi lá, aspergiu o sangue, ele volta para casa. Glória a Deus, nós temos um Deus poderoso, porque no meio de um monte de morte, Deus preservará a nossa família. E a esposa diz: glória a Deus, é isso mesmo, o Senhor é o nosso Deus. Há diferença entre quem crê e quem não crê, está garantido, nosso filho está salvo, aleluia. Pergunta: qual das duas famílias o filho foi preservado? Ambas. Só que uns passaram a noite em claro, preocupados, querendo entender se ia acontecer ou não. Outros se alegraram e foram dormir. Deus vai prover? Lógico que vai. Ele é o Senhor. A questão é, no processo, qual vai ser sua atitude? No meio do processo, como que vai estar o seu coração? Vai estar lá na preocupação ou vai estar naqueles que estão dançando de alegria por uma antecipação divina, confiando que o que o Senhor disse que faria, Ele fará? Glória a Deus. Nada contra os Souzas nem contra o Silva, tá bom? É só um exemplo, aleluia. O Senhor te faz repousar, meu irmão. Versículo 2 ainda de Salmos 23, o Senhor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Querido, é importante dizer aqui que boa parte da alimentação de uma ovelha é pasto. Ovelha come pasto. E o texto está dizendo que Deus faz a ovelha dormir sobre o pasto. Pergunta: uma ovelha que está com fome dormiria em cima da comida? Talvez se morasse em São Paulo, saísse de Itaquera, fosse trabalhar lá na Berrine, saísse 5 horas da manhã, volta em casa para jantar, você quase dorme em cima do prato. Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Amém, temos algumas testemunhas, aleluia. Mas ovelha só dormiria em cima do pasto depois de estar satisfeita. Jesus não vai fazer você dormir para esconder a fome.
Jesus não vai fazer você dormir para fingir que a fome não está lá. Ele é o seu pastor que te nutre, te alimenta e depois te convida para dormir tranquilo, em paz, de barriguinha cheia. Repete comigo, Ele é o meu pastor. Aí o texto diz: leva-me junto às águas de descanso. Sabe, ovelha tem que beber água. E se o pastor deixar a ovelha beber água em qualquer lugar, e ela for beber água em um rio, ela pode entrar em problema, porque o rio pode estar com uma correnteza forte, a ovelha cai e tchau, ovelha. É papel do pastor escolher o lugar adequado para que a ovelha beba água. Águas de descanso. Tem muita gente, querido, vivendo coisas em sua alma, porque estão decidindo por si mesmas de onde vão beber água. Que tal você deixar o pastor decidir? Às vezes, querido, isso significa render os nossos planos a Ele. Senhor, esse é o meu planejamento, esse é o meu projeto, mas está aqui, ó. O Senhor tem autoridade para dizer não, para dizer sim, ou para dizer muda tudo. Águas de descanso é o que Deus tem para nós. Deus tem sonhos ao nosso respeito. Deus tem planos ao nosso respeito. E querido, o melhor que você pode fazer é se render aos projetos dEle. Ele sabe o que está fazendo, amém? Glória a Deus. Nosso pastor nos conduz a águas tranquilas, águas de descanso. Versículo 3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe, alma é o composto de mente, vontade e emoções. Existe em Deus refrigério para suas emoções. Existe da parte do Senhor refrigério para suas emoções. Queridos, eu sei, refrigério não é resolver o problema. O refrigério, ele é como um anestésico mesmo. Mas às vezes a gente precisa. E Deus não te condena por isso. Sabe, a gente quer resolver o problema, às vezes, o que precisa é de uma cirurgia para resolver o problema, para alterar tudo e beleza. Mas meu irmão, às vezes a gente está sentindo dor por tanto tempo e o que a gente precisa é de refrigério para a alma. O fato de Deus trazer refrigério para a sua alma não significa que Ele não vai tratar a causa raiz do problema. O refrigério é só uma manifestação de amor, para parar de doer agora, enquanto o milagre está acontecendo. Mateus 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Isso aqui é o nosso pastor dizendo, ok? Quem está falando aqui é o nosso pastor. Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não diz: você que está cansado e sobrecarregado é porque não está seguindo o seu Google Agenda. Você está cansado e sobrecarregado porque você não tem um tarefário, uma lista de tarefas, porque você não está fazendo um milagre da manhã, acordando às 5 da manhã, não está suplementando ômega 3, vitamina D. É por isso que você está cansado e sobrecarregado. Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo: você que está cansado e sobrecarregado, eu sou o alívio. Vem. Isso resolve o problema? Não, não resolve, mas alivia. Agora, a continuidade é o nosso Senhor resolvendo o problema. Próximo. Tomem sobre vocês o meu jugo
e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a alma. O que resolve o problema é achar descanso para a alma. Como se acha descanso para a alma? Andando com Jesus. Tome sobre você o meu jugo, significa a gente vai andar junto. Pega o meu fardo, a gente vai estar junto. Eu vou te instruir onde andar, eu vou te instruir quando parar, quando acelerar, onde virar. Eu vou ser o seu guia. E aí você vai achar descanso para a sua alma. Mas tem uma coisa, querido, agora você já pode provar de alívio da parte de Deus, e eu quero declarar isso sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui com um monte de bomba explodindo sobre a sua cabeça, a sua alma com um monte de questões. Em nome de Jesus eu declaro: recebe da parte de Deus alívio para suas emoções, paz que excede a todo entendimento, alívio de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos voltar para o Salmo 23. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Jesus nos guia no caminho reto, nos caminhos de vitória. O Salmo 25 diz que aquele que obedece ao Senhor e é guiado, aquele que teme ao Senhor, Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Uau. Aí o próximo versículo diz, lá no Salmo 25: sua alma e a sua posteridade repousará em prosperidade. Então, a sua alma e os seus filhos repousarão em prosperidade. Deixa eu achar o versículo que eu citei meio estranho aqui. Vamos. Está recebendo algo bom essa noite, querido? Só um minuto. Parece que eu estou mandando mensagem no WhatsApp, né? Mas é Salmos 25, versículo 12. Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Aleluia. Não, volta aí, vamos se alegrar nesse negócio. Querido, você pode viver uma vida onde Deus decide por você a melhor decisão. Que coisa boa. Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Próximo. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Querido, ser guiado pelo Senhor gera prosperidade para você, mas gera um negócio avassalador para os seus filhos, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu tenho orado e declarado isso sobre as crianças, que principalmente, né, sobre as crianças da nossa igreja, mas eu tenho orado de forma específica sobre as crianças daqueles que servem aqui na igreja. Sabe, querido, dá trabalho. E é um preço que nossos filhos não pediram para pagar. Eles não pediram. Eles não pediram para pagar esse preço de chegar mais cedo no culto, de não poder ir nas festinhas porque tem culto, e seu pai e sua mãe são fiéis e vão para a igreja. Às vezes eu vejo no nosso staff, a Natália senta ali com a prole dela, né? A irmã crescendo e multiplicando, aleluia. E querido, as crianças não pediram para pagar esse preço. Mas sabe, meu irmão, a minha oração tem sido: Senhor, já que elas não decidiram plantar essa semente, mas estão sendo obrigadas a plantar, que haja sobre elas colheitas que elas nem sabem de onde veio. Tem preços que nossos filhos estão pagando sem ter escolha de pagar esse preço, mas haverá sobre eles colheitas desse preço que eles estão pagando e nem tiveram escolha. Haverá a recompensa do céu.
ser guiado pelo Senhor faz a sua alma repousar em prosperidade, mas seus filhos vão herdar a terra. Eu tenho uma nota no meu coração, levanta aí, Pedrinho. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, o Senhor se revelando para ele, em nome de Jesus, o propósito, o chamado, a divina vocação. Jesus, eu oro, se apresenta para ele de uma maneira única, Senhor, se mostra para ele de uma maneira única, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Ele nos guia por veredas retas, Salmo 23, versículo 3, por quê? Por amor ao seu nome. Jesus não nos guia por veredas retas por causa do nosso currículo, por causa das mentiras, quer dizer, as verdades amplificadas que a gente coloca no LinkedIn. Jesus não nos guia por conta dos nossos acertos e erros, é por amor ao seu nome. Ele te conduz no caminho certo por amor ao nome dele. É muita garantia, meu irmão. Se você tão somente parar de questionar cada instrução que o pastor divino está dando sobre a sua vida, vai funcionar tão melhor. Nosso pastor sabe o que está fazendo. Jesus, como pastor da nossa vida, sabe o que está fazendo, querido. Ele está nos guiando no caminho que às vezes, com o nosso olhar de ovelha, a gente não está entendendo. Mas tudo que a gente precisa não é de entendimento, é de confiança. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Nosso papel é descansar e dizer: Senhor, o Senhor sabe o que está fazendo. Quando eu estou entendendo, eu digo: o Senhor sabe o que está fazendo. Quando eu não estou entendendo nada, eu também digo: Deus sabe o que está fazendo. Aleluia. Versículo 4: ainda que eu ande pelo vale de sombra, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Querido, Deus vai te guiar por caminhos retos, mas ainda que você atravesse lugares muito preocupantes, escuros, assustadores, dá para você recorrer ao Senhor e dizer: eu não vou temer mal nenhum. Qual é a garantia para não ter mal nenhum? A presença. Ele diz: porque tu estás comigo. A garantia, querido, no meio dos lugares mais escuros que atravessarmos, é que Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele não nos largou. Hebreus 13, no versículo 5 diz: seja a vossa vida destituída de avareza, mas contentem-se com o fato dele ter dito: nunca te deixarei, jamais o abandonarei. A segurança é essa: Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ainda que atravessássemos, ainda que venhamos a atravessar um vale de sombra e de morte, nós não temos medo, porque Ele garantiu: eu vou estar contigo. Aleluia. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Em versões mais antigas vão usar a palavra vara para bordão. Basicamente era uma vara mesmo, né? Essa vara comumente era usada para repelir ameaças. Veio um animalzinho querer roubar a tua ovelha, dá-lhe bordoada na cabeça. Minhas ovelhas não. Essa é a atitude do seu pastor. Pastor, e cajado? É para bater na cabeça da ovelha desobediente? Não, querido, não é assim que o nosso bom pastor nos conduz. O cajado, ele era como a vara, mas a ponta tem o formato de um gancho. O pastor usava esse instrumento para quando a ovelha queria sair do caminho, ele enganchava isso no pescoço dela e trazia ela de volta para junto das demais ovelhas. Sabe por quê, meu irmão? Você afastado do rebanho é presa fácil.
Você tem que andar junto com a tua família da fé. E o pastor te traz de volta. E Deus chama isso de consolo. Às vezes a gente vai reclamar: ai, meu pescoço. Mas, querido, o caminho que você estava indo era de morte. Ele te trouxe de volta. Agradeça. Aleluia. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice se transborda. Consegue perceber que mudou o cenário aqui? Do versículo 1 ao versículo 4 era o bom pastor nos conduzindo num caminho. Agora o bom pastor se torna um anfitrião. E ele prepara uma mesa diante de nós. No contexto aqui, dizer que ele prepara uma mesa na presença dos inimigos significa uma das maiores honrarias que alguém pode receber. Basicamente, ninguém numa guerra fala assim: deixa eu colocar a mesa aqui, colocar os talheres, a faca é aqui, a de peixe, a de não salada, de não sei o que, a sobremesa, a taça. Não, querido, ninguém monta uma mesa posta numa guerra. O que o texto está dizendo é: nosso Deus é tão poderoso que Ele pode te preparar um banquete, mesmo nos lugares mais inóspitos, nos lugares menos prováveis. Ele é poderoso o suficiente para te preparar um banquete. Diz: unge a minha cabeça com óleo. Aqui não era unção ministerial, era uma boa prática de um bom anfitrião. Que Jesus está dizendo como nosso pastor é: eu vou te receber bem. Sabe que eu tenho para mim que do versículo 1 ao 4 ele está falando dessa nossa peregrinação terrena, essa nossa jornada aqui na terra. O versículo 5 ele está falando sobre o nosso destino. Céu, lindo céu. Aleluia, a eternidade vindoura, quando o nosso bom pastor nos vai receber em casa e dizer: vinde benditos de meu Pai. O versículo encerra: meu cálice transborda. Cálice aponta para alegria, querido. Tem alegria abundante para nós. A garantia que Deus nos dá é: nessa jornada terrena eu vou cuidar de você, mas esse não é o seu destino. Em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Oh, querido, nós precisamos nos lembrar dessas verdades. Sabe, alguns estudiosos dizem que parte da igreja primitiva, ao se cumprimentar, não saudava os irmãos com a paz do Senhor, não falava: oh, e aí, beleza, tranquilo? Como foi a semana? Os irmãos se cumprimentavam dizendo: Maranata. Precisa ter no nosso coração essa ardente expectativa. Sabe, querido, a vida aqui na terra é protegida, guardada, guiada pelo Senhor, mas o negócio fica bom mesmo quando num piscar de olhos nos encontraremos com Ele. O apóstolo Paulo diz que se nossa expectativa é só para a vida de agora, somos os mais miseráveis dos homens. A nossa expectativa precisa ser o outro lado da eternidade. Lá vai ter banquete, mesa posta, cálice transbordante, alegria completa. Eu tenho para mim que o versículo 6 do Salmo 23 é um resumo de todo o versículo, de todo o capítulo. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso daqui é do versículo 1 ao versículo 4. O bom pastor nos guardando, nos guiando, nos protegendo. Bondade e misericórdia é o que Ele garante. Aleluia.
Deixa eu dizer uma coisa, é um insulto contra o caráter de Deus, você achar que Deus vai te tratar de acordo com os seus próprios padrões. Talvez você não veio de um lar amoroso, e você cresceu ouvindo palavras duras, ríspidas, xingamentos, e às vezes você acha que agora você vai chegar diante de Deus e pedir perdão para Deus, e Ele vai esfregar na sua cara porque você merece. Deus não é assim, Ele garantiu bondade e misericórdia. De fato, a Bíblia diz que o que nos leva para o arrependimento não é rispidez. Diz que a bondade dele nos conduz ao arrependimento. Quando você se chega a Jesus, Ele não vai ter uma lista de fatos de todos os seus erros, mancadas e falhas para esfregar na sua cara. Ele já pegou essa lista, Ele já rasgou e já cravou na cruz. Então por que esse medo de voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído? Ele garantiu bondade e misericórdia vão te acompanhar enquanto você viver. Aí o versículo 5, ou seja, a eternidade, diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Para a vida que agora é, bondade e misericórdia. Para a vida que há de vir, eu vou estar com meu Senhor. Diga: eu tenho um bom pastor. Feche seus olhos e repita comigo: eu sou rebanho do seu pastoreio. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, por consciência de sermos rebanho do seu pastoreio. Paz e esperança restauradas em nome de Jesus. Descanso, repouso em Deus. Eu vejo no meu espírito algumas pessoas que neste feriado se depararam com sentimentos bastante ruins dentro de você. Sentimento de solidão. Sentimento de querer estar em família, mas não ter tanta família perto assim. Não é sobre viajar para um lugar paradisíaco. Você só não queria estar sozinho ou sozinha. Querido, eu quero dizer algo. Eu percebo o Senhor falando. Anota. No ano de 2027 você vai ver tudo que aconteceu, tudo que Deus fez nesses dias. Eu sei, eu vou prestar conta diante de Deus de tudo que eu falar. Mas eu tenho essa impressão. Deus trazendo restaurações de coisas que você, de sonhos que você até tinha deixado meio de lado, assim, sabe? Você, tá bom, eu tentei de um monte de jeito, não deu certo, deixa pra lá. Não. Deus sabe como fazer o solitário viver em família. Deus sabe quão importante é para você mesa cheia, risada alta, família se divertindo. Deus pode fazer em um ano o que durante anos você tentou na força do seu braço e não deu certo. Ele pode restaurar as coisas. Deus é um Deus de família e Ele honra, ama o seu desejo de querer uma família boa ao redor da mesa. Ele pega junto contigo. Deus não deixou você de lado. Ele não abandonou o sonho só porque você abandonou. Ele pode fazer.
Glória ao nome de Jesus, aleluia. Nosso bom pastor sabe cuidar da nossa casa, nosso bom pastor sabe cuidar da nossa família, nosso bom pastor sabe cuidar dos nossos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero chamar o Dudu e a Patrícia aqui como time do sobrenatural. Nós vamos encerrar essa noite, querido, e eu creio em você vivendo uma nova consciência de que você tem um bom pastor, Jesus. Se você se sentir inspirado, leia o Salmo 23 algumas vezes essa semana. Deixe essa verdade criar raiz no seu coração. Amém? Pai, obrigado pelos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus eu oro para que essa palavra alcance o bom solo do coração dos meus irmãos e continue a produzir frutos, em nome de Jesus.